Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Bem, nessa semana eu decidi fazer um outro top 10, dessa vez um tema que eu achei bem interessante com vocês. São top 10 escritores monarquistas, são escritores famosos, eu acho que vocês conhecem a maioria deles, ou todos eles, provavelmente. São bem fáceis de achar, bem fáceis de consumir, vai ver, você leu várias obras deles sem saber que eles eram monarquistas. E eu achei que seria um tema muito interessante para mostrar para vocês que na cultura existiram grandes monarquistas e para fazer vocês às vezes lerem mais, para vocês querem ler alguma coisa sobre de algum monarquista que vocês não conhecem. Então eu achei que seria bem interessante produzir esse vídeo. Então vamos lá conhecer esses 10 escritores. Em primeiro lugar vem o brasileiro Lima Barreto. Lima Barreto ele já cresceu no começo da República, ele não viveu muito o Império, mas ele tinha um pai monarquista, só que o pai dele faleceu quando ele tinha 6 anos. E nas obras dele dá para você ver claramente uma crítica muito forte à Primeira República, à corrupção e tirania que você tinha nos governos militares e depois na República Civil. Dá para ver uma crítica muito clara ao governo republicano, que a gente critica também. A gente pode ver essa relação muito claramente, uma obra muito boa dele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Eu li faz muito tempo, então não lembro qual parte exatamente, mas tem uma parte no livro em que você tem 2 oficiais do exército conversando, e eles falam, porque na época do Dom Pedro II você não tinha isso, você tinha um líder realmente mais sábio, não sei o que, essa república incorrupta. E se vocês tiverem interesse em conhecer os livros de Policarpo Quaresma, os livros do Lima Barreto são muito bons, ele é excelente autor. E se vocês quiserem ler mais um livro de algum monarquista, eu recomendaria totalmente os livros dele, principalmente os de Policarpo Quaresma. Vocês podem identificar muita coisa com o Brasil de hoje também. Em segundo lugar, vem Dostoiévski. Eu acho que alguns monarquistas aqui já devem saber que era monarquista, mas você não consegue identificar isso muito claramente pela obra dele. A gente sabe que ele é monarquista mais pelas cartas pessoais que ele escrevia, onde ele expunha as ideias dele e tal, para os conhecidos dele, para as pessoas que ele escrevia. Mas, mesmo assim, ele é um excelente autor. Você dá para ver nos livros dele que ele é claramente muito ortodoxo, não dá para saber se ele é monarquista ou não, mas ele tinha ainda essa ideia de reverenciar muito fortemente a monarquia, principalmente o fato de ser ortodoxo, como se ele quase fosse o representante de Deus na Terra. Isso é uma ideia muito forte entre alguns escritores russos do século XIX, que eram eslavófilos e queriam expandir a influência não só da Rússia, mas também de outras nações eslavas, e viam nos Romanov como uma fonte dessa defesa da Rússia. Em terceiro lugar, um dos meus favoritos é o Honoré de Balzac. É um francês do começo do século XIX dessa vez, e ele gostava bastante do Napoleão, né, infelizmente, mas você dá para perceber um pouco no livro dele que é monarquista. Ele escreveu mais sobre isso, obviamente, em outros escritos políticos dele, também em cartas, mas ele tem alguns escritos políticos, e ele também é muito católico. Eu sei que tem muitos monarquistas que gostam de ler sobre isso, então se vocês querem algum monarquista que escreva sobre esses temas, o Honoré de Balzac é um excelente escritor. Eu gosto particularmente muito das obras dele. Karl Marx também gostava das obras dele, mas ele é um escritor muito bom. Em quarto lugar, nós temos um outro francês, que é o François-René de Chateaubriand, o Visconde de Chateaubriand. Ele escrevia muito poesia também, muita prosa. Ele foi um deputado francês, e inclusive escreveu um discurso bem grande, defendendo realmente a monarquia dos Bourbon e o Luís XVI, né? Esse não gostava de Napoleão, esse discurso também fala mal de Napoleão, chama ele um tirano, de herdeiro da Revolução Francesa, e tudo que veio depois da Revolução Francesa era muito pior do que a monarquia dos Bourbon, que na monarquia dos Bourbon não tinha tirania. Depois veio dos maiores tiranos da história da França. Mas ele escreve também muita coisa sobre religião, catolicismo. Eu sei que muitos monarquistas gostam, né? E eu realmente não li muita coisa dele. A única coisa que eu li dele foi O Gênio do Cristianismo, onde ele fala mais sobre as partes de religião.
Então, se vocês gostarem desse tema, François-René de Chateaubriand é um excelente autor também. Em quinto lugar, nós temos um outro russo, que é o Nikolai Gogol. Obviamente, eu não li também muita coisa do Gogol, mas eu sei que uma pesquisa que eu fiz por vários escritos que ele tem e também por cartas pessoais, ele declara que ele é monarquista. Ele também tem essa ideia de admirar muito os Romanov e realmente defender o poder autocrata dos Romanov. Como eu falei também do Dostoiévski, ele também tem essa característica. Então, ele também é um autor muito interessante, se vocês gostarem dele. Em sexto lugar, nós temos um brasileiro, que é o Ariano Suassuna. Esse eu realmente não conheço praticamente nada da obra dele. Eu realmente só sei que ele é monarquista. Várias citações dele, por ele ter declarado isso publicamente. Mas eu realmente não li nada dele. Eu sei que ele é um monarquista e era de esquerda também. Então, para quem gostar disso, tá aí uma dica. Incentivo todos os tipos de leitura. Inclusive, se você não é de esquerda, você pode perfeitamente ler o livro dele. Acho totalmente isso uma excelente ideia também. Mas, por favor, leia, me conta se ele é bom. Se alguém já tiver lido um livro dele, eu realmente não conheço a obra dele, então não posso falar muito sobre isso. Em sétimo lugar, temos mais um brasileiro, que é o José de Alencar. E esse eu acho que a maioria das pessoas conhece. Ele realmente viveu no Império, cresceu no Império, e ele é um aristocrata, membro do Partido Conservador, então é natural que ele fosse monarquista. Você já deduzir que ele é monarquista. Mas sobre os escritos dele que tem a ver com a monarquia, ele escreveu, eu não sei como é que eu falo isso, meio que tratado, Cartas de Erasmo ao Imperador, né? Meio que falando sobre... um livro contando um pouco das ideias dele mesmo, né? Como se fosse um Erasmo escrevendo cartas ao Imperador. É tipo o livro do Príncipe do Maquiavel, né? Fazendo uma analogia assim meio ruim. Um escritor agora que eu julgo que seja menos conhecido é o inglês Hilaire Belloc. Ele também é um escritor absolutamente católico e ele escreveu alguns artigos de opinião em revistas falando sobre a superioridade da monarquia, na verdade defendendo que no Reino Unido a coroa deveria ter mais poder justamente para limitar o nível de corrupção que as pessoas estavam vendo acontecer em Westminster, né, no parlamento britânico, no governo britânico. Ele julgava que a coroa era uma instituição que conseguiria parar essa corrupção da oligarquia se eles tivessem mais poder, se a coroa tivesse mais poder de ação. Então, ele é um escritor monarquista, também muito católico. Se vocês tiverem interesse nesses temas, outro escritor que eu recomendo. Em nono lugar, nós temos Dante Alighieri. Sim, Dante Alighieri, o escritor de A Divina Comédia, é um monarquista. Você pode pensar, porque ele é da Idade Média, obviamente, natural que ele fosse monarquista. Pode ser a verdade, mas nem todo mundo que é da Idade Média escreveu realmente um livro escrito com o título da monarquia, realmente defendendo a superioridade da forma de governo monárquica. Nem todo mundo na Idade Média fez isso, São Tomás de Aquino fez isso, mas acho que foram poucos que realmente escreveram livros ou páginas defendendo realmente a forma monárquica. Existiam republicanos também, mas a forma republicana é diferente na época. Mas enfim, Dante Alighieri é um escritor monarquista. Se vocês quiserem ler essa obra dele, Da Monarquia, o título, vai ser bem interessante. Eu já peguei esse livro uma vez, só que eu não consegui ler. Por fim, nós temos o grande Fernando Pessoa. Sim, o grande poeta português Fernando Pessoa era um monarquista, o monárquico para os portugueses. E se você não conhece muito Fernando Pessoa, em várias poesias dele, ele escrevia sob nomes que não eram o dele, né? Ele assinava sob outro nome. E ele, inclusive, criava uma história assim, sobre essas pessoas que ele assinava. E tinha um heterônimo, que é assim que se chama, o que ele está fazendo, chamado Ricardo Reis, o qual ele era um monarca português e depois da fracassada tentativa de restauração da monarquia em 1919, né, a chamada Monarquia do Norte, quando os monarquistas portugueses tentaram tomar de volta Portugal e derrubar a República, aí esse heterônimo dele, o Ricardo Reis, ele foi morar no Brasil em protesto à República Portuguesa, esse golpe. Mas o Fernando Pessoa, ele também escreveu um livro chamado Da República, dessa vez, onde ele critica realmente a República e fala que
a monarquia seria uma forma mais evoluída de governo, na verdade, né? Que acho que a monarquia não seria um conservadorismo, um regresso ao passado, mas realmente um avanço, uma revolução para essa grande, novamente, uma corrupção que estaria havendo na política portuguesa. Sempre esse tema de que a monarquia vai acabar com a corrupção, o plano vai conseguir limitar a corrupção das oligarquias republicanas. Então, se vocês já gostavam de Fernando Pessoa, vocês podem gostar ainda mais se vocês forem monarquistas. Se vocês não conhecem a obra dele, então tá aí um bom motivo para vocês lerem Fernando Pessoa. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de terminar, eu só quero lembrá-los que está tendo aquela proposta legislativa. Nós temos mais de 6.300 assinaturas. Por favor, vão lá e assinem. Elas estão estancadas nesses 6.300. Nós precisamos só de 20 mil assinaturas. Vão lá, monarquistas, por favor, assinem, compartilhem aquela proposta. Nós realmente precisamos da ajuda de vocês. Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês fazem nos comentários, vou tentar responder no próximo vídeo. Ou lá na página. Curtam lá a página do Coluna do Rei. Muito boa. Estou tentando colocar memes lá, mas está difícil. Mas, enfim. Curta também os outros canais. Compartilhem o Coluna do Rei, as outras páginas, compartilhem o Coluna do Rei. Então é isso. Muito obrigado. E até semana que vem.